Seu branquelo azedo. Branco feio, cara de leite azedo. Racismo reverso, é? Isso é racismo contra branco. Oi? No máximo, isso pode ser caracterizado como discurso de ódio, xingamento, babaquice, preconceito. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre Magazine Luiza e o seu racismo reverso. Bora pro vídeo. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio Ferreira e esse é o meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. É a primeira vez aqui, se inscreve neste canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, curte esse vídeo, compartilha e deixa um comentário porque é super importante. Bora pro vídeo. Gente, o Magazine Luiza ele abriu um processo seletivo para trainees negros. Bom, até aí não é novidade, todo mundo já tá sabendo, não é? O Ministério Público ele foi acionado sobre a denúncia e a alegação de que a ação do Magazine Luiza era racismo. Reparem, uma empresa tentar equiparar as oportunidades entre brancos e negros agora é racismo. Gente, esse povo não pensa? Ou eles gostam mesmo de passar vergonha? Bom, então vamos lá começar a explicação disso aqui bem rapidinho. Pretos e pardos representam 54% da população no Brasil. Tá, essa informação todo mundo já sabe, né? Mas apenas 30% de negros ocupam cargos de chefia e poder no mercado de trabalho. Logo, essa ação da Magazine Luiza é uma tentativa de corrigir a desigualdade racial no mercado de trabalho. Dito isso, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa discussão, mas olha, não muito, bem pouquinho, tá? E para isso você vai precisar ver outros vídeos do canal que vão passando em alguns cards aqui em cima, para que você contextualize disso que eu tô dizendo, tá bom? Eu não vou repetir tudo nesse vídeo, porque, gente, também não sou rec repete, né? Dá uma buscada aí. Mas olha, vai ver os vídeos depois que você terminar esse, tá bom? Bora comigo. Bom, de uma vez por todas, a gente precisa entender que racismo não é preconceito. Racismo e preconceito são conceitos distintos. Mas eles se relacionam? Sim, mas não quer dizer que é o preconceito que estimula o racismo. O preconceito ele é uma opinião pré-concebida sobre um determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão, baseados na ignorância e no estereótipo. O racismo ele é a crença de que membros de uma etnia possuem características, habilidades ou qualidades desta etnia e, portanto, seriam uma raça superior às outras. E o racismo ele está majoritariamente ligado ao poder. E no Brasil, o racismo ele se classifica como uma aversão a pessoas pretas. A nós, pessoas pretas, nos foi atribuído características negativas e depreciativas com o intuito de nos associar negativamente a estereótipos como todo negro é bandido, todo cabelo crespo fede, é feio, ruim e duro, somos pessoas feias, não somos capazes, não somos inteligentes, nossos corpos são extremamente hipersexualizados, somos bons para o sexo, não para o amor, somos violentos, preguiçosos, mitos elaborados pela elite brasileira em diferentes épocas da humanidade e que perpetuam até hoje. Um imaginário social construído para ensinar a odiar pessoas negras, inclusive ensinar a gente a se odiar. Mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Bom, dito isso, podemos dizer que quando uma pessoa branca ela é ofendida pela cor da sua pele, isso não é racismo. Isso pode ser classificado como discurso de ódio, xingamento, preconceito, mas o racismo ele é uma exclusividade das pessoas pretas. Você, pessoa branca, é considerada mais violenta por causa da cor da sua pele? Você, pessoa branca, é a minoria em cargos de chefia no mercado de trabalho? Você, pessoa branca, é a minoria em capas de revistas, principalmente nas de beleza? Você, pessoa branca, é a minoria na TV? Você, pessoa branca, é a minoria na elite brasileira? Você, pessoa branca, tem menos representatividade em cargos políticos? Se a maioria das suas respostas, pessoa branca, foi não, pessoa branca, você não sofre racismo. Você sofre preconceito. E é diferente. Uma pessoa branca, ela pode até sofrer esses tipos de xingamentos, e isso pode ser até utilizado como uma piada, e isso pode ser utilizado para ofender. Inclusive, uma pessoa preta pode desferir esses xingamentos, o que não é muito comum.
Mas mesmo assim, isso não é racismo. Esses xingamentos, eles não mudam a estrutura racial do Brasil. Um branco, quando ele é xingado, quando ele é ofendido, ele não deixa de ter poder na sociedade. Ele não deixa de ter os seus privilégios. Esses xingamentos, eles não mexem, não movem a estrutura do Brasil, que é racista, que é segregadora e que impede a inserção e o acesso de pessoas negras a espaços em diversos setores da nossa sociedade. Será que você conseguiu entender? E o racismo, ele é um crime histórico no Brasil, que matou e mata centenas e milhares de pessoas pretas no Brasil, de forma física, de forma simbólica, acabando e destruindo, dizimando a nossa população preta. Lembrando que isso é um projeto político. E aí, existem vários estudiosos que dizem, e eu concordo muito, que quem afirma o racismo reverso e concorda com o racismo reverso é porque desconhece o contexto da construção do nosso país, desconhece o processo perverso e nocivo do período escravocrata que se instaurou no Brasil e que diz muito como negros chegaram aqui no Brasil e como é que essa existência se deu ao longo dos dias até os dias de hoje. Lembrando que tivemos 500 anos de escravidão e a gente tem só 130 anos de abolição. Como é que esses corpos eles se interagem, essas experiências elas se interagem? E aí a professora Janaína Damasceno, ela diz assim: quem acredita em racismo inverso crê que há um racismo bom e ideal, o antinegro, e um racismo mau, o antibranco. Ou seja, não vê o racismo como um mal em si, acha o racismo antinegro normal e natural, acha que praticar o racismo ou viver numa sociedade racista é um direito e um privilégio adquirido, inclusive para o seu prazer. Bom, entendemos que existe racismo e existe preconceito, que são conceitos distintos, e entendemos que o racismo é exclusivamente direcionado a pessoas pretas, porque é um sistema hierárquico que retira oportunidades, segrega e violenta corpos negros, uma vez que o branco e a branquitude está na estrutura do poder e é visto como norma. Ou seja, não tem como pessoas pretas, a população preta que não tem poder social, econômico e político dentro dessa estrutura, efetivar uma estrutura de racismo contra brancos. Não tem como negros retirar poder de pessoas brancas, não tem como racismo retirar a oportunidade de pessoas brancas, uma vez que quem concede, quem domina, quem determina o poder da sociedade são pessoas brancas, são eles os detentores de poder. Então, a gente pode de uma determinada forma ser preconceituoso, ter um discurso de ódio, mas a gente não consegue ser racista enquanto pessoa negra em relação a pessoas brancas. Entendemos isso. Agora a gente vai para onde? A gente vai para o que a Magazine Luiza está tentando fazer com as suas ações afirmativas. Você já ouviu falar em ação afirmativa? O que é? O que seria? Então, a ação afirmativa é uma forma, uma tentativa de reparar as desigualdades sociais e raciais no Brasil. É uma forma de política pública que se apresenta como porta de entrada para o país começar a conceder oportunidades iguais para pessoas desfavorecidas economicamente, socialmente. No caso, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, como a Vlamir Albuquerque e o Walter Fraga Filho falam no livro Uma História do Negro no Brasil. As ações afirmativas representam uma forma de compensação ou reparação à discriminação sofrida no passado, evitando que o passado se reproduza interminavelmente no presente e se projete para o futuro. E aí, um exemplo bem conhecido do que de fato é as ações afirmativas na prática é a Lei 12.711, mais conhecida como a Lei de Cotas de 2012, que destina 50% das vagas em curso superior para cotistas.
E aí é exatamente nas ações afirmativas que se enquadra a ação da Magazine Luiza, não podendo perante a justiça sobre a lei ser considerada como racismo. E aí a gente diz: chupa Brasil. E aí a gente vê que a Magazine Luiza ela está exatamente em consonância com um futuro melhor, pensando, né? Tentando minimamente construir algo mais positivo, uma equidade para o Brasil, né, para as pessoas. E aí a postura da própria empresa foi num post do Twitter que eu vi, que ela diz assim: atualmente temos em nosso quadro de funcionários 53% de pretos e pardos e apenas 16% deles ocupam cargo de liderança. Precisamos mudar esse cenário. Por isso, queremos desenvolver talentos negros como nossas futuras lideranças e ajudar a ampliar a voz da negritude no processo de digitalização no Brasil. E eu gostei muito disso que eles dizem aqui, porque quando a gente está falando sobre a presença do negro no mercado de trabalho, a presença do negro nos lugares de poder e de acesso, a gente não está dizendo que o negro não está inserido, que o negro não existe, que o negro não está lá. A gente não está dizendo que o negro não está lá trabalhando. O negro está trabalhando. Quando a gente vai ao shopping, a gente vê negros trabalhando. Quando a gente vai em lojas, a gente vê negros trabalhando. A gente sabe que tem negros em diversos lugares do mundo e estão trabalhando. O que a gente se preocupa é o que eles estão executando, quais são as práticas dessas pessoas negras. Que as pessoas negras trabalham, a gente sabe que elas trabalham desde o período escravocrata. Negros entraram no Brasil trabalhando, né? Eles foram mão de obra escrava. A gente questiona, a gente quer saber como, em quais condições, né, laborais essas pessoas estão, o que elas estão executando. A gente não está dizendo que negros não estão, na Magazine Luiza tem 53% de pessoas trabalhando, pessoas pretas trabalhando, empregadas, mas o que elas estão fazendo? A gente está lutando aqui por cargos de chefia, a gente está falando sobre processos de intelectualidade, a gente está falando negros precisam ser retirados da mão de obra escravizada e precisam trabalhar em outros setores, porque sim, podemos. Então, quando a Magazine Luiza faz essa ação afirmativa, a gente não está dizendo que negros não existem, mas como esses negros existem, qual é a interação, qual é o trabalho que eles estão desenvolvendo. Essa é a questão. A gente está partindo desse ponto. E em relação a isso, a Magazine Luiza está numa consonância muito interessante e muito importante e necessária. Todas as empresas elas precisam fazer essa autocrítica. Onde é que negros se encontram dentro da sua empresa? O que eles estão realizando? O que eles estão fazendo? Trabalhando, a gente sabe que tá, porque a gente entrou nesse país trabalhando. Agora a gente precisa discutir e conversar como e o que estamos fazendo, quais são as condições, o que está sendo construído a partir dessas pessoas. E aí, claro que quando a gente está falando sobre racismo, sobre oportunidades, sobre espaços, né, concedidos a pessoas negras, obviamente, pessoas racistas, elas sempre vão ver as coisas a partir da sua perspectiva. Então, elas sempre vão ver que ações afirmativas é uma obstrução, uma privação de vagas para candidatos brancos nas universidades, no Magazine Luiza. Mas esses mesmos não conseguem enxergar que esses espaços e esses lugares são altamente embranquecidos e destinados a privilegiados. E aqui a gente não está falando sobre impedir, privar, obstruir a presença de pessoas brancas. A gente está falando de promover contratação de pessoas pretas em cargos de poder, aonde elas vão dividir e disputar em equidade espaços com pessoas brancas. E aí sempre vale a gente lembrar o artigo 5º da Constituição de 1988, todo mundo já conhece, inclusive crianças de 5 anos devem saber de cor e salteado, mas eu vou aqui dizer para todos vocês relembrarem que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ai, que lindo, né, gente? Ai... coisa que incentiva. Todos nós somos iguais? A gente sabe que existe uma estrutura social,
racial que desfavorece pessoas negras, indígenas, LGBTQIA, pessoas com deficiência, e que somos excluídos constantemente de todos os setores da sociedade, principalmente do mercado de trabalho. Sendo assim, as ações afirmativas, elas são uma possibilidade de extrema importância e necessidade para que as estruturas elas se movam e que assim a nossa sociedade possa trabalhar por uma equidade tão necessária e importante. Você tinha pensado sobre racismo, preconceito, você conhecia ações afirmativas? Se puder, envie esse vídeo para um amigo, para um parente que está acalorado nessa discussão e vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sou o Marco Antônio Fera, esse é meu canal Pretinho Mais Que Básico, a nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. Um beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.